Tá, de parabéns, Vossa Excelência. E a próxima oradora inscrita, a nossa querida e colega, que foi junto comigo o secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, fez um ótimo trabalho. Pernambuco hoje é uma referência na ciência e tecnologia, e muito desse sucesso se deve exatamente ao desempenho da nossa deputada Luciana Santos, que é do PCdoB de Pernambuco. Vossa Excelência tem 25 minutos, deputado. Muito bom dia, presidente, senhor deputado. Saúdo a todos que acompanham pela TV Câmara e pela internet. Hoje me sinto particularmente feliz por ocupar esta tribuna, porque o assunto que me motiva nesse grande expediente é, sem sombra de dúvida, o melhor e mais eficiente combustível para o desenvolvimento desse país. Me refiro, senhor presidente, aos bons frutos que o investimento em educação pode render a uma nação e a um povo como o nosso. Recentemente recebi os dados do último censo do IBGE relacionados a Olinda, cidade patrimônio da humanidade no estado de Pernambuco. Me refiro particularmente aos indicadores de analfabetismo. Afinal, a semana passada nós comemoramos, no dia 8 de setembro, o Dia Internacional da Alfabetização. Minha curiosidade foi maior porque, quando era prefeita, desenvolvemos um esforço conjunto, governo, prefeitura, sociedade civil e iniciativa privada, no sentido de lutar pela erradicação do analfabetismo em nosso município. Belos momentos resultaram desse processo. Ainda na Prefeitura de Olinda e dentro do Brasil Alfabetizado, do programa, realizamos as mais diversas atividades para envolver a população nessa nobre tarefa. Contamos com a colaboração inestimável dos agentes de saúde, fizemos rodas de leituras em feiras, na praia, mobilizamos a iniciativa privada que participou ativamente da alfabetização, por exemplo, dos garis e margaridas da nossa cidade, que receberam sala de aula dentro da própria empresa que prestava serviço, né, para Olinda, no serviço de limpeza urbana. Estudantes universitários, estudantes, né, de diversos locais, nessa perspectiva de criar uma ambiência e um ambiente favorável à luta pela erradicação do analfabetismo. Olinda passou a respirar a necessidade de alfabetizar a partir de cada um dos seus cidadãos. Uma das turmas de formandos contou com 3.500 pessoas recém-alfabetizadas, numa cerimônia emocionante, em que esteve presente nosso ministro da Educação, Fernando Haddad, e tantas outras personalidades que acompanharam aquele momento de formaturas que nós fizemos. A cada turma que se formava, nós fazíamos, né, celebrávamos aquele momento como um momento de conquista, né, para a população. Ouvimos a oradora Dona Mara, de 85 anos, ler seu discurso permeado de consciência, civismo e esperança. Ela dizia: conquistei o direito de ler e escrever, voltei a sonhar e pude ajudar meu país a combater o analfabetismo. Posso dizer que a cidadania expressa na frase daquela sábia senhora, refletida nos olhos daqueles que descobriam um novo mundo através da leitura, senhor presidente, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida pública e serviu de estímulo para continuarmos por toda a nossa gestão perseguindo a erradicação do analfabetismo. Por isso a alegria com os dados que agora recebemos ao ler os resultados da pesquisa do IBGE. Chegamos a quase 93% da alfabetização na faixa etária acima de 15 anos. Esse índice em Pernambuco é de 82%. Na zona rural de Olinda, apesar de todas as dificuldades, aumentamos em quase 9% o número de alfabetizados. Esses índices são ainda maiores se analisarmos considerando as faixas etárias mais longevas. Todos esses números se tornam um exemplo de validade dos investimentos em educação e só se tornaram realidade porque tivemos um contexto de transformação social a partir do governo Lula, que garantiu condições para reduzir pela metade o número de pobres nesse país. Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, nos diz, melhor dizendo, né? A realidade social objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por um acaso. Se os homens são produtores dessa realidade, se esta, na invasão da praxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens.
E o momento está posto, senhor presidente. Vivemos um momento extraordinário em nossa história mais recente, a partir do ciclo político inaugurado pelo ex-presidente Lula em 2003. E agora, com a continuidade desse projeto, com a eleição da primeira presidenta da República, Dilma Rousseff, estamos construindo um novo projeto de desenvolvimento nacional, com o objetivo de erradicar a miséria, fortalecer o mercado interno brasileiro, de desenvolver a economia do país e lutar pela unidade dos povos da América Latina. Nós, é sabido da tragédia que a gente vive em nível mundial, dos indicadores avassaladores da quebra, né, das economias de todo o planeta, a partir do berço do capitalismo que é os Estados Unidos, que em 2008 né, estourou a bolha da especulação imobiliária, que desencadeou no mundo todo um processo de destruição das economias nacionais. E nós, exatamente por termos percorrido um outro caminho, uma outra alternativa de fortalecimento da nossa economia, da nossa soberania, né, de percorrer o aquecimento do mercado interno, de fazer um investimento em plena crise, como foi, por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida. Todos esses foram iniciativas e medidas anticíclicas que estão calando fundo e repercutindo com força no momento que a gente está vivendo. O Brasil, apesar do mundo todo estar em dificuldades, né, o Brasil também sofre o impacto dessa crise, mas é irrefutável que nós, por termos feito esse tipo de opção, temos procurado, temos vivenciado a crise de maneira diferenciada, apostando cada vez mais numa situação de inclusão social, de perspectiva de emprego, de geração de emprego, né, de crescimento econômico, de investimentos estruturantes para o país. Pernambuco, por exemplo, deputado, tem um crescimento hoje que chega a patamar chinês. Nós estamos crescendo a 9% do PIB, o que revela o acerto dessa política adotada, né, que nós vemos percorrendo no país com a presidenta Dilma, né, comandando com as próprias mãos os rumos, né, da política econômica no nosso país. Mas a luta contra o analfabetismo caminha de mãos dadas com a luta pela erradicação da miséria e da pobreza. E chegou a hora de encararmos a educação como direito estratégico para a construção do país que nós queremos e merecemos. Nós estamos aí, como uma prioridade da presidenta Dilma, o plano de combate à miséria, o Brasil sem miséria. E para nós, o Brasil sem miséria, ela é estruturante que isso caminhe com a erradicação do analfabetismo no nosso país. Acho que essas coisas têm esse caráter, não é, estratégico, estruturante, não é, para o país, na medida em que um povo com um nível do seu nível cultural elevado tem uma capacidade de transformar e de manter, né, as transformações e os ganhos de maneira diferenciada. O governo Dilma tem dado passos seguros nessa direção. Ainda ontem, participamos do anúncio do programa de ampliação da rede de creches e pré-escolas municipais e construções de quadras poliesportivas. Um investimento que traz uma contribuição inestimável à formação intelectual das nossas crianças, de 0 a 5 anos, e garante autonomia e melhores condições de vida e trabalho para as mães que vivem nos municípios beneficiados. O que chama a atenção desse programa, quando fui prefeito em 2001, nós sequer tínhamos no Brasil o Fundeb, nós tínhamos o Fundef, e há uma crise, né, nos municípios na falta de condições de investimentos na educação infantil. Conquistamos o Fundeb no governo Lula, e isso abriu uma outra possibilidade do cuidado e de capacitar e dar condições para os municípios investirem na educação infantil. E agora, com o governo Dilma, o anúncio do programa da educação infantil, que na campanha eleitoral a Dilma anunciou que construiria 6.000 creches no país. A novidade é que ontem isso já pulou para 6.427 creches. Né? Nós podemos, as prefeituras, pela primeira vez, vão ter o direito de ter o custeio, não é só o investimento para a construção da escola, né, do local onde as crianças vão poder ter acesso não só à educação formal, mas vão ter direito, né, a brinquedos, a jogos, a
ferramentas pedagógicas que vão estimular a criatividade, né, e fazer com que a gente tenha na escola pública algo de muita qualidade, né, que são chamadas as super creches, que vão combinar as creches com a pré-escola e mais, não é, vai ter aporte para a manutenção das escolas, o custeio, que é um grande gargalo dos municípios. Eu sei o que é isso, porque vivi na pele essa dificuldade e essa experiência, e a gente tá vendo, não é, portanto, um projeto estruturante que vai, sem dúvida nenhuma, impactar nas gerações futuras para que a gente dê um salto na situação da educação no país. Por isso que nós, não é, do PCdoB, levantamos com muita força a bandeira da reforma da educação. Nós não podemos pensar num país com autonomia, com desenvolvimento próprio, né, com soberania, sem pensar na reforma da educação nesse país. Porque é ainda estarrecedor os indicadores. Precisamos perseguir com muita determinação. E, para isso, precisamos perseguir isso desde criança, né, desde a educação infantil, para que o desempenho, né, o desenvolvimento, a cognição, o aprendizado, ele se dê de maneira que flua, né, mais corretamente. Essa é a expectativa que nós temos com um programa desse caráter, desse alcance. É um programa em grande escala, que vai incluir as crianças brasileiras, como disse ontem a presidenta Dilma, os brasileirinhos e brasileirinhas, né, do nosso país.